Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O grande salão do Conservatório de Música vibrava com murmúrios animados. Lustres de cristal refletiam uma luz brilhante nos vestidos longos e ternos impecáveis dos convidados. Emily Carter, 28 anos, negra e naturalmente elegante, caminhava lentamente pelo tapete vermelho. Seu violino, um fiel companheiro desde a infância, repousava em seu estojo preto. Tudo parecia perfeito, até que Madison White, uma influente mecenas das artes com fama de arrogante, a viu. Madison, uma loira de pele clara e sorriso gélido, tinha um plano: humilhar Emily diante da elite artística de Nova York. Então, você é a famosa Emily Carter? Madison pergunta em tom sarcástico. Sim, Madame White, Emily respondeu com o coração pesado, mas a voz calma. Madison pegou um pequeno violino em miniatura, ridiculamente pequeno, e o segurou na frente de Emily. Gostaria que você nos desse uma demonstração. Sobre isso, ela disse, segurando o riso. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Emily, alguns ansiosos para ver a queda do jovem músico. Emily sentiu uma onda de humilhação crescer dentro dela, mas cerrou os dentes. Sabia que ceder ao medo seria pior do que a humilhação. Emily retirou cuidadosamente o violino em miniatura do estojo. O riso abafado se transformou em murmúrios de zombaria enquanto ela colocava o instrumento sob o queixo. Então respirou fundo e fechou os olhos. Enquanto seus dedos deslizavam pelas cordas, uma melodia surpreendente e vibrante preencheu o salão. As notas, carregadas de poder e emoção, ressoavam em todos os cantos. As risadas cessaram, substituídas por um silêncio respeitoso. Os convidados, fascinados, não conseguiam desviar o olhar. Emily não apenas atuou, ela transformou a humilhação em um momento de pura arte. E enquanto Madison White observava, boquiaberta e furiosa, percebeu, pela primeira vez, que havia subestimado a força de Emily. Naquela noite, a esperada humilhação se transformou em triunfo. Mas para Emily foi apenas o começo de um caminho repleto de obstáculos, confrontos e vitórias inesperadas. O murmúrio dos convidados aumentou quando Emily Carter chegou ao centro do palco. As luzes do lustre faziam seu violino em miniatura cintilar, e os olhares se voltaram para ela com uma mistura de curiosidade e diversão. Madison White, sentada na primeira fila, cruzou as pernas com um sorriso cruel, certa de que o momento estava prestes a se tornar ridículo. Vamos, mostre-nos o que você pode fazer. Neste pequeno brinquedo, Madison disse com uma risada abafada. Emily apertou o violino contra o queixo. Sentiu a tensão aumentar em seus ombros, mas se endireitou, deixando a dignidade substituir o medo. Todos os espectadores podiam ver que ela não era apenas uma jovem intimidada, era uma artista pronta para transformar aquela humilhação em desafio. Seus dedos deslizavam com precisão sobre as cordas. A princípio, algumas notas hesitantes pareceram confirmar a zombaria do público, mas logo a melodia tomou um rumo surpreendente, uma harmonia rica e profunda, repleta de emoção e poder. Cada nota contava uma história de luta e resiliência. As risadas se transformaram em murmúrios abafados. Os convidados se inclinaram para ouvir melhor, hipnotizados pela maestria e paixão de Emily. Até Madison sentiu seu sorriso congelar. Ela havia subestimado Emily, pensando que um violino em miniatura seria suficiente para fazê-la parecer ridícula. Olha para ela, é incrível, um convidado sussurrou em voz baixa, incapaz de esconder sua admiração. Emily continuou tocando, de olhos fechados, completamente absorta na música. Cada nota ecoava pela sala como uma mensagem silenciosa. Não vou desistir, sou mais forte do que você pensa. Ao final da peça, um silêncio pesado se instalou. Então, aplausos estrondosos irromperam, surpreendendo a todos que estavam rindo alguns minutos antes. Emily sorriu levemente, devolvendo o violino ao estojo. Ela acabará de transformar a humilhação em triunfo. Madison, vermelha de raiva, cerrou os punhos. Percebeu que seu plano havia fracassado e que Emily acabará de chamar a atenção de toda a cidade da arte. Esta noite não seria a humilhação pública que ela imaginara, mas o início de algo muito maior para Emily Carter. A sala que momentos antes esperava um momento cômico, mergulhou em um silêncio de admiração. Os olhos dos convidados acompanhavam cada movimento de Emily, fascinados pela maestria de seus dedos e pela profundidade de sua performance. Um crítico musical idoso, sentado no fundo da sala, franziu a testa enquanto ajustava os óculos. Inacreditável! Ela transforma esse violino ridículo em um instrumento de gênio. Ele sussurrou para seu vizinho. Nem mesmo os músicos profissionais presentes conseguiam desviar o olhar.
As notas de Emily pareciam contar a história de uma vida, uma mistura de dor, coragem e determinação. Cada vibração, cada acorde, transportava a plateia para um mundo onde a humilhação não tinha mais lugar. Madison White, sentada na primeira fila, sentiu o rosto corar. Seu sorriso zombeteiro havia desaparecido, substituído por uma raiva opaca e um constrangimento palpável. Ela imaginara o momento em que Emily faria papel de boba, mas em vez disso cativou a atenção de todos. É incrível, sussurrou uma convidada rica, segurando sua taça de champanhe como se tivesse medo de deixá-la cair. Ela toca com emoção. Nunca ouvi isso, acrescentou um jovem violinista boquiaberto. As câmeras da gala começaram a gravar, capturando cada momento. Celulares se iluminaram, imortalizando aquela apresentação inesperada. Em poucos minutos, Emily, que tinha vindo se apresentar apenas para alguns clientes, estava chamando a atenção de uma cidade inteira. Quando a última nota morreu, houve silêncio por alguns segundos, como se todos estivessem prendendo a respiração. Então, aplausos estrondosos irromperam, abafando até mesmo os murmúrios furiosos de Madison. Emily curvou a cabeça levemente, grata, mas calma, ciente de que sua dignidade acabará de triunfar. No fundo, Emily sabia que aquele momento era apenas o começo. O público estava maravilhado, mas ela sentia que seu verdadeiro desafio ainda não havia acabado. Madison, comovida com a reviravolta, não ia deixar a lição passar tão facilmente. Madison White agarrou sua taça de champanhe com tanta força que seus nós dos dedos estavam ficando brancos. O sorriso cruel que ela exibira minutos antes havia desaparecido, substituído por uma raiva silenciosa. Cada rodada de aplausos para Emily era como um golpe em seu ego. Como ela ousa? Madison murmurou baixinho. Este violino em miniatura, e ainda assim conquistou a todos, ela acrescentou, incrédula. Ela se levantou abruptamente, determinada a interromper a apresentação de Emily. Seus saltos estalaram no chão de madeira, atraindo o olhar de vários convidados, que franziram a testa diante da comoção repentina. Suficiente! Madison grita enquanto corre em direção ao palco. Isso não foi planejado. Pare de tocar esse instrumento ridículo imediatamente. Mas o diretor da gala, um homem respeitado no mundo artístico, interveio. Senhora White, peço que deixe a música continuar. A senhorita Carter tem todo o direito de se apresentar aqui. Ele disse calmamente, mas com firmeza. Emily, com os olhos ainda fechados, sentiu a tensão ao seu redor, mas não se deixou distrair. Respirou fundo e continuou tocando. Cada nota parecia desafiar Madison, cada acorde um lembrete de que sua tentativa de humilhação fora um fracasso completo. A plateia, sentindo a agressividade de Madison, apoiou Emily com um olhar, um murmúrio de incentivo ou uma pequena salva de palmas. Emily não estava tocando apenas para si mesma, ela estava tocando para todos os espectadores que haviam testemunhado injustiça e arrogância. Madison, furiosa, tentou dar um passo à frente novamente, mas a diretora a segurou com firmeza. Seus olhos brilharam para Emily, mas nenhuma palavra saiu. A raiva consumiu, enquanto a admiração pelo talento de Emily começou, apesar de tudo, a invadir sua mente. Ao final da peça, quando os acordes finais se dissiparam, o silêncio pesado na sala deu lugar a aplausos estrondosos, ainda mais altos do que da primeira vez. Emily pousou o violino, ligeiramente ofegante, mas triunfante. Seu olhar encontrou o de Madison. Foi um momento de confronto silencioso. Emily havia vencido, e Madison sabia disso. A noite continuou, mas Madison jamais conseguiu esquecer essa humilhação às avessas. Emily, por sua vez, sentiu uma estranha sensação de satisfação. Não apenas havia enfrentado o ódio e a arrogância, mas também transformado a humilhação em um triunfo retumbante. E esse foi apenas o começo de sua ascensão. Enquanto Emily guardava cuidadosamente seu violino em miniatura, um murmúrio percorreu a sala. Ao fundo, um homem idoso, conhecido como um dos críticos musicais mais influentes de Nova York, levantou-se. Os convidados se voltaram para ele, intrigados. Senhoras e senhores, o que acabamos de ver não é apenas talento, é genialidade, ele declarou com uma voz forte, mas calma. O efeito foi imediato. Os convidados, impressionados com a autoridade de suas palavras, aplaudiram sem parar. Alguns pegaram seus celulares para filmar o momento, e logo a apresentação de Emily começou a circular nas redes sociais. E olha só ela! É incrível! Exclamou um jovem violinista com os olhos brilhando de admiração. Nunca tinha visto tanto controle e emoção em um instrumento tão pequeno, acrescentou um maestro famoso sentado na sala. Madison, sentada na primeira fila, de repente se sentiu nua diante daquela demonstração de apoio.
Cada palavra, cada olhar de admiração reforçava a evidência. Seu plano havia fracassado e Emily acabará de conquistar o coração de todos. Emily sentiu uma onda de alívio e orgulho tomar conta dela. O que ela imaginara como uma apresentação modesta diante de alguns clientes se transformará em uma vitória pública, apesar do ódio e do desprezo que enfrentará. Eu não esperava isso, ela virou tudo de cabeça para baixo, Madison sussurrou, com a voz embargada por uma mistura de raiva e vergonha. Quando Emily deixou o palco, vários convidados vieram parabenizá-la. Alguns lhe ofereceram colaborações, outros convites para se apresentar em galas de prestígio. A música que ela tocou para superar a humilhação tornou-se um trampolim para uma carreira que ela jamais ousara imaginar. E à medida que a noite avançava, Emily percebeu uma verdade crucial. Às vezes, as provações mais humilhantes revelam força e talento ocultos. Madison White, apesar de seu poder e riqueza, acabará de ser ofuscada por uma mulher que nunca duvidara de seu próprio valor. Na manhã seguinte, Emily acordou com uma sensação estranha, uma mistura de cansaço e excitação. Seu celular vibrava sem parar. Mensagens, notificações, ligações. A apresentação da noite anterior havia sido filmada e compartilhada em todas as redes sociais. Milhares de pessoas viram seu talento em plena exibição, transformando a humilhação em triunfo viral. Seu agente Michael Thompson ligou para ele em pânico e alegria. Emily, você não tem ideia do que está acontecendo. As maiores orquestras da cidade querem te conhecer. O Carnegie Hall está te convidando para tocar este mês. E confira suas notificações. Várias gravadoras querem assinar com você. Emily permaneceu em silêncio por um momento, incrédula. A zombaria e a tentativa de Madison agora pareciam tão distantes, quase irreais. Ela respirou fundo e sorriu. A raiva de ontem havia se transformado em energia construtiva. Nos dias que se seguiram, ela recebeu convites para concertos de prestígio, colaborações com maestros famosos e até mesmo uma oferta para lecionar em uma academia renomada. Cada oportunidade era resultado direto de sua coragem e maestria diante da humilhação. Madison, por sua vez, tentava desesperadamente salvar sua reputação. Enviou mensagens, fez ligações e tentou controlar a mídia, mas era tarde demais. O público já havia se juntado a Emily e cada tentativa de Madison de desviar a atenção só aumentava a admiração pela jovem violinista. Certa noite, em um coquetel de gala, Emily cruzou o olhar com Madison novamente. Madison, ainda corada de frustração, não conseguiu dizer uma palavra. Emily, calma e elegante, simplesmente lhe deu um sorriso educado e se virou para os convidados entusiasmados. Este momento foi um ponto de virada. Emily entendeu que a humilhação havia sido apenas um trampolim, uma provação que revelara sua força, determinação e talento ao mundo. Para Madison foi uma lição de que a arrogância e o ódio nunca triunfam quando talento e dignidade estão em jogo. Emily agora sabia que sua carreira havia atingido um marco que mudaria sua vida para sempre. E era apenas o começo de uma jornada repleta de música, reconhecimento e vitória sobre aqueles que tentaram derrubá-la. Algumas semanas depois, Emily recebeu uma mensagem surpreendente. Madison White queria encontrá-la em particular. A jovem violinista soube imediatamente que aquela era uma oportunidade única de encerrar aquele capítulo com dignidade. Ela aceitou, sabendo que não tinha nada a temer. A reunião ocorreu em um escritório elegante, banhado por luz natural. Madison, sentada atrás de uma grande mesa de mogno, parecia hesitante. Suas mãos tremiam levemente, revelando o nervosismo que ela não queria demonstrar. E Emily, eu queria falar sobre o que aconteceu na gala, Madison começou, com a voz estranhamente suave. Sim? Emily respondeu calmamente com o olhar fixo nela. Madison desviou o olhar, procurando palavras. Eu subestimei seu talento. O que você fez foi impressionante. Eu queria me desculpar pelo meu comportamento. Emily sorriu levemente, mas não de forma arrogante. Senhora White, não espera um pedido de desculpas. A senhora tinha seu plano. Eu simplesmente escolhi transformá-lo em uma oportunidade. A música não mente e sempre revela a verdade. Madison assentiu, incapaz de responder. Emily havia vencido, não apenas no palco, mas também moralmente. Ela havia demonstrado que arrogância e desprezo não podem ofuscar talento e dignidade. Antes de sair do escritório, Emily acrescentou: espero que esta lição lhe seja útil no futuro. A verdadeira força não está em humilhar os outros, mas em reconhecer e respeitar os talentos que você encontra. Ao sair, Emily sentiu-se libertada. O confronto silencioso havia sido vencido e Madison, pela primeira vez, compreendeu a lição que poder e dinheiro não podem comprar: respeito e admiração sincera.
Esse encontro só fortaleceu a reputação de Emily. A mídia, informada sobre o encontro, divulgou a história de uma jovem que havia transformado a humilhação em vitória, cativando um público cada vez maior. Emily agora sabia que sua carreira não se resumia mais à música, mas também a ser um exemplo e uma inspiração. Poucos meses após a gala, Emily Carter recebeu uma oferta que transformaria sua vida, um contrato com uma das gravadoras mais prestigiadas de Nova York. O contrato incluía não apenas a gravação de seu álbum de estreia, mas também turnês nacionais e internacionais. Michael, seu agente, ficou em êxtase. Emily, isso é incrível. Este contrato vai te impulsionar ao topo. As orquestras mais renomadas querem trabalhar com você, e o que você conquistou na gala já é lendário. Emily, sentada no escritório iluminado da gravadora, assinou os documentos com uma mistura de concentração e satisfação. Cada assinatura era uma vitória sobre a humilhação sofrida, cada página um passo em direção à carreira que sempre sonhou em construir. Nas semanas seguintes, Emily tornou-se um símbolo de resiliência. A mídia contou sua história, a jovem violinista negra humilhada por um patrono rico e racista, que transformou aquele momento em triunfo e reconhecimento global. Os convites chegavam aos montes, palestras, galas, programas de televisão. Emily não só tocava música, como também inspirava dezenas de jovens artistas a acreditarem em si mesmos, apesar dos obstáculos e preconceitos. Madison, enquanto isso, via sua reputação continuar a ruir. Cada aparição pública de Emily lembrava ao mundo que talento e dignidade sempre triunfam sobre arrogância e ódio. Ela tentou novamente recuperar sua influência, mas era tarde demais. O público havia escolhido sua heroína. Em uma gala internacional, Emily subiu ao palco diante de um público lotado. O salão estava lotado, com todos os assentos ocupados por convidados que vieram admirar não apenas a música, mas também a mulher por trás do instrumento, forte, determinada e inspiradora. Ao soarem as primeiras notas, Emily sentiu uma emoção intensa. Não se tratava mais de uma simples apresentação, era uma celebração de sua vitória, sua coragem e sua capacidade de transformar a diversidade em força. Ela sabia que aquele momento simbolizava a verdadeira virada em sua vida. Daquele dia em diante, Emily Carter não era mais apenas uma violinista talentosa. Ela se tornou um exemplo vivo de que a humilhação pode ser o primeiro passo para o sucesso e que a dignidade é a arma mais poderosa contra a injustiça. Poucos meses após sua consagração, Emily Carter começou a compartilhar sua experiência e conhecimento com jovens músicos. Ela organizou masterclasses e workshops em diversas escolas de música de prestígio, com foco em técnica, expressão emocional e, acima de tudo, autoconfiança. Em sua primeira masterclass, uma sala cheia de jovens violinistas a olhava com admiração e certa apreensão. Emily, sorrindo, colocou seu violino no suporte de partituras e começou. A música é uma linguagem universal, mas para que ela ressoe, você precisa se dedicar a ela. Não importa o que os outros pensem ou digam, é a sua paixão e perseverança que definem você. Uma jovem levantou timidamente a mão. Mas, e se as pessoas zombarem da gente? Emily sorriu e respondeu gentilmente, mas com firmeza. Então jogue por si mesmo. O medo dos outros nunca deve sufocar o seu talento. Lembre-se, às vezes os desafios mais humilhantes se tornam os trampolins para o seu sucesso. Suas palavras ressoaram profundamente na sala. Todos os alunos puderam sentir a autenticidade de sua experiência. Emily não estava falando apenas de técnica musical. Ela estava contando uma história de resiliência, integridade e triunfo diante da adversidade. Nas semanas seguintes, ela foi convidada para outras cidades e países. Por onde passou, inspirou artistas em ascensão e mostrou que coragem e paixão sempre superam obstáculos. Até Madison White, cuja reputação continuava a declinar, ouviu falar dessas masterclasses e sentiu uma pontada de inveja e respeito. Apesar de tudo, Emily havia transformado a cena de humilhação em um exemplo de força e liderança. Emily compreendeu então que sua missão ia muito além de sua carreira musical. Ela estava se tornando um símbolo vivo para todos aqueles que enfrentam o racismo, a arrogância ou a injustiça. Sua música agora era mais do que uma melodia, era uma mensagem, um guia, um chamado à dignidade e à coragem. E ao deixar cada local após uma apresentação ou masterclass, Emily sentia um orgulho silencioso, cada nota tocada, cada palavra compartilhada. Era uma vitória não apenas para ela, mas para todos aqueles que precisavam ouvir que a resiliência sempre triunfa. Poucos meses após a turnê internacional, Emily Carter recebeu um convite inusitado. Madison White queria encontrá-la novamente, desta vez acompanhada de sua equipe de relações públicas.
A jovem violinista sentiu que esse encontro seria decisivo para encerrar a história de uma vez por todas. O encontro aconteceu no aconchegante lounge de um hotel de luxo. Madison, visivelmente nervosa, tentou parecer confiante, mas Emily imediatamente notou a tensão em seus gestos. E Emily, eu gostaria que você soubesse que pensei muito sobre o que aconteceu. Madison começou com a voz trêmula. Emily o ouviu calmamente, colocando as mãos no violino, um símbolo silencioso de sua nova força. Senhora White, a senhora entendeu naquela noite que ódio e arrogância não levam a lugar nenhum. Mas não estou aqui para sentir sua culpa. Estou aqui para mostrar que talento e dignidade têm seu lugar e que sempre triunfam. Emily respondeu com uma serenidade impressionante. Madison olhou para baixo. As palavras de Emily eram duras, mas verdadeiras. Ela percebeu que suas tentativas de manipulação e zombaria haviam falhado e que ela não tinha mais controle sobre a percepção pública. Emily transformará cada provação em uma vitória, cada humilhação em reconhecimento. Eu acho que subestimei sua força e talento, Madison sussurrou, quase envergonhada. Exatamente esta Emily, e é disso que você deve se lembrar. O verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas no autocontrole e no respeito pelos talentos que você encontra. Esse confronto silencioso marcou o fim de um capítulo. Madison saiu do salão com uma mistura de vergonha e admiração. Emily, por outro lado, sentiu uma libertação total. Ela havia enfrentado arrogância, ódio e zombaria, e emergiu triunfante. No mundo da arte, seu nome agora ressoava como o de uma artista talentosa e um símbolo de resiliência. Emily Carter não era mais apenas uma violinista, ela se tornará uma figura inspiradora, lembrando a todos que coragem e paixão podem transformar as piores humilhações em triunfos retumbantes. O Carnegie Hall estava lotado. As poltronas brilhavam sob as luzes fracas, e a atmosfera era eletrizante. Emily Carter, agora mundialmente famosa e respeitada, estava atrás da cortina com seu violino em punho. Seu coração batia forte, mas não de medo, de orgulho e entusiasmo. Naquela noite, ela não estava tocando apenas para o público. Ela estava tocando para si mesma, para cada obstáculo superado, cada humilhação transformada em força, e para todos aqueles que buscavam um exemplo de coragem e resiliência. Quando ela subiu ao palco, o silêncio se instalou imediatamente. Emily apoiou o violino no queixo e respirou fundo. As primeiras notas de sua própria peça, composta especialmente para aquela noite, ecoaram pela sala. Uma melodia rica e emocionante que contava uma história de luta, dignidade e triunfo. O público, atento a cada movimento de seus dedos, era transportado pela pura emoção que emanava do palco. Lágrimas de admiração escorriam por alguns rostos, enquanto outros se levantavam, incapazes de conter a ovação. À frente, Madison White estava presente, convidada a testemunhar a consagração da mulher que ela tentará humilhar. Seu rosto, antes cheio de arrogância, agora estava marcado pelo respeito e reconhecimento da grandeza de Emily. Quando a última nota desapareceu, a sala irrompeu em aplausos e vivas. Emily curvou a cabeça levemente, humilde, mas triunfante. Este momento não era apenas uma apresentação musical. Era uma celebração de sua resiliência, coragem e dignidade inabalável. Naquela noite, Emily Carter se tornou uma lenda. Seu violino, antes um instrumento de escárnio, agora era um símbolo de força e inspiração. Ela provou que mesmo diante da humilhação e do racismo, a perseverança, o talento e a dignidade sempre triunfam. E enquanto o público continuava a aplaudir, Emily sabia que sua música continuaria a tocar corações, inspirar almas e lembrar ao mundo que a verdadeira grandeza está em transformar cada desafio em uma vitória retumbante.